Olá, meus queridos alunos, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula. Estamos aqui começando um novo bimestre, né? Papai do Céu possa abençoar aí a todos e proteger a cada um. Hoje nós trouxemos um novo assunto do bimestre, nós vamos falar sobre a Terra, as suas características, a sua divisão, né? A divisão da Terra em si, ela se dá em três partes. O nosso planeta ele é dividido em três partes, né? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. E aí eu deixei aqui para vocês essa imagem para você ter mais ou menos uma ideia do detalhe do nosso planeta. A crosta terrestre lá também pode ser chamada de litosfera, tá bom? Nós temos o manto, também pode ser chamado de pirosfera, e o núcleo também pode ser chamado de barisfera. Esses são alguns detalhes importantes que você precisa saber, tá certo? Tem algumas coisas aí que nós precisamos saber sobre a crosta terrestre. Olha, na crosta terrestre, ela é conhecida como a casca da Terra. Ela é uma camada fina. Ela está dividida em pedaços e esses pedaços aí, eles recebem o nome de placas tectônicas, tá? E elas ficam localizadas na crosta terrestre. A espessura delas é de 10 até 70 quilômetros de espessura. Essas placas, quando elas se movimentam, elas podem provocar ali tsunamis, terremotos, maremotos, né? E existe um aparelhozinho chamado sismógrafo, e esse sismógrafo ele serve para medir ali a intensidade daquele movimento. Lembrando que a Terra está em movimento, então, por sua vez, as placas tectônicas também estão em movimento. Mas, professor, no Brasil existem as placas tectônicas? O Brasil está localizado bem no meio de uma placa, no centro de uma placa, então você não vai sentir muitos. Não é comum em nossa região nós termos terremotos e maremotos. Isso é muito raro de acontecer. Pode acontecer em alguns outros países, mas o nosso não. Nós não temos muito este movimento por aqui. Tem a questão dos tremores de terra. Os abalos de terra permitem suposições do interior da Terra. As pessoas até pesquisam o que há de tão interessante no centro da Terra, o que há de tão interessante no núcleo. E nós temos aí a Viagem ao Centro da Terra como um filme, né? Que procura saber o que acontece no centro da Terra. Existem muitas coisas que nós podemos aprender com os tremores de terra, de como está a atual situação do nosso planeta, tá bom? Quando duas placas tectônicas que ficam localizadas na crosta terrestre, elas se resvalam. Professor, o que é resvalar? É quando elas liberam energia, quando elas se chocam, quando elas se tocam, é liberada uma energia equivalente a milhares de bombas atômicas, e isso pode causar o que a gente chama de tremores de terra, tá bom? Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês sobre algumas rachaduras, por exemplo. Isso daqui foi um terremoto que aconteceu e como ficou a parede da casa. Aqui em prédios que foram destruídos devido aos terremotos. E aí nós temos aqui como uma ideia para você de ter duas placas tectônicas juntas, às vezes eles se chocam, né? E aí pode provocar aí o que a gente chama de o epicentro, né? E a movimentação que há entre eles, e quando ela está localizada no meio de uma cidade, por exemplo, né, ela pode destruir essa cidade. Outro exemplo aqui para você, eu trouxe o asfalto, como ele ficou, né, depois de um grande terremoto, né? Esses são alguns detalhes importantes que você precisa saber. E tem a questão dos continentes. Existe uma teoria aí que a gente chama de a teoria da Pangeia, né? Essa teoria da Pangeia, ela diz que todos os continentes eles eram um só. E que se você for olhar no mapa mundi, ele se encaixa de uma forma perfeita, né?
Daí surgiu a teoria da Pangeia, e que com o passar do tempo, as movimentações de placas tectônicas, a movimentação do nosso planeta, eles foram se afastando, tá bom? Isso é algumas curiosidades aí. Nós temos o manto e nós temos também o núcleo para estudarmos, tá bom? Mas por enquanto a gente vai concentrar aqui nessas situações importantes que você precisa saber. O Pai do Céu abençoe a todos, nos dê aí um bom dia e nos proteja e nos guarde. Não esqueça, na crosta terrestre existem as placas tectônicas e são elas que